Como é que você está? Tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar com você uma coisa maravilhosa. Eu tô aqui para falar com você sobre uma coisa que é um tabu falar. Que as mulheres têm tabus, algumas mulheres têm tabus, né? Alguns homens têm tabu. Pelo menos o meu marido tem o maior tabu de falar sobre essas coisas. Mas eu sou uma pessoa de mente aberta, né? Mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa muito tradicional, né? E eu gostaria de falar com você sobre sexualidade. Sexualidade, sim, uma coisa que se chama tesão. Gente, você não sabia o quão importante é ter tesão? O tesão é importante na sua vida. Por quê? Porque quando você tem tesão pelo aquilo que você faz, pelo seu trabalho, você tem tesão na sua vida sexual, tesão na sua vida amorosa, você tem tesão na vida. E a energia sexual, ela é uma energia que ela cria abundância, ela cria amor, ela cria movimento, entendeu? Então, é muito importante a energia sexual. Nós fomos criados o tempo todo, a vida inteira, reprimindo o nosso lado sexual, né? Reprimindo a nossa sexualidade. E isso é um tabu que acontece na sociedade, né? Falar sobre sexo, que é um tabu. Mas só que agora que quando a gente começa a falar sobre o nosso corpo, é importante você entender sobre o seu corpo. É importante você entender o que o seu corpo necessita. Às vezes o seu corpo necessita até mesmo de sexo. Você tem que saber que às vezes você precisa de sexo, sim, você precisa de sexo, sexo com o seu corpo. Você precisa sim ter, você precisa de ter contato com o seu corpo. Nós fomos observando a vida inteira o tabu de que as mulheres não podiam sentir prazer, sabe? Isso tudo tá por terra, essas coisas caíram por terra, entendeu? Mas você tem que entender que existe a maneira respeitosa de você respeitar as mulheres e a maneira respeitosa de você respeitar o seu corpo. Mas eu gostaria de saber que não tem nada de errado em você, mulher, descobrir a sua sexualidade. E você, mulher, trabalhar a sua sexualidade. Por quê? Porque a sua sexualidade é aquilo que desperta em você, é aquilo que te dá tesão, te dá paixão, que traz a vida, a emoção, a alegria. Então você não pode perder essa parte da sua vida, entendeu? Você tem que quebrar esses tabus, porque isso é o que vai fortalecer a sua vida, fortalece o seu casamento. Sim, as pessoas vão falar assim, mas um casamento não vive só de sexo, ele vive de amor. Exatamente, o casamento vive de amor, mas um casamento sem sexo é um casamento que é entre irmãos. É como se fosse viver entre irmãos, ou como se fosse viver entre amigos. Na verdade, eu faria até entre irmãos. Lembre-se, não é porque você já está mais velhinho ou mais velhinha que você não precisa de sexo. Não, ao contrário, você precisa de sexo. Se você precisa, o seu relacionamento precisa de sexo. Mesmo que seja com você mesmo, com o seu próprio corpo, mas você precisa. Mesmo que seja você sozinho, mas que você precisa, porque o seu corpo, ele vai pedir para você. Quando você conhecer o seu corpo vai ter algumas necessidades e tá tudo bem,
tá tudo certo, porque esses são os desejos do seu corpo, e o seu corpo é pura consciência, entendeu? E lembre-se que com o seu corpo você pode criar, você pode transformar o mundo. Isso, porque o seu corpo é pura consciência, ele é o templo, entendeu? Ele é o templo, ele tem que ser tratado com respeito, com amor, com alegria. Mas lembre-se que você tirando o sexo não é tratar o corpo com amor. Ao contrário, o corpo às vezes tem a necessidade disso. Então você saiba disso, que tem que ter respeito no seu corpo, mas você também tem que saber as necessidades do seu corpo, tá bom? E eu recomendo sinceramente às mulheres a se descobrirem como mulheres, porque é isso que levanta sua autoestima, levanta te empodera. Eu recomendo sinceramente vocês mulheres a se empoderarem, tá bom? Ele desperte aí a sua Kundalini, que é a sua energia sexual, né? Que a energia sexual na verdade é a energia do amor, né? Que ela termina sendo a energia do amor. Então, desperte a sua Kundalini aí, a sua cobra, né? Desperte a sua cobra do amor, né? Que a gente fala que a cobra é cura, né? E desperte aí a energia do amor em você. Saia dessa caixinha de limitação, de que foi colocado crenças limitantes aí em você a vida inteira, de que você não pode descobrir o seu corpo. Não, ao contrário, você pode sim descobrir o seu corpo como deve. E é muito importante, principalmente vocês aí que estão em processo de expansão de consciência e pessoas que têm muita dor de cabeça. É justamente isso. Você precisa liberar essas dores de cabeça que vocês têm aí na sexualidade. E isso é recomendado até mesmo pelo livro da Louise Hay, que a Louise Hay recomenda pessoas que têm problemas com sexualidade, que a masturbação é uma coisa super natural, super importante. Ou seja, é uma pessoa super pioneira no desenvolvimento pessoal e que desenvolveu muitos processos de cura ao longo do mundo aí, trabalhando a frequência do amor, trabalhando o amor, e ela disse isso. E eu vivi essa experiência também com o meu corpo, vivo com o meu corpo. Então eu sei que o corpo da gente, ele é um templo. Eu respeito o meu corpo, mas eu respeito as necessidades do meu corpo. E às vezes o seu corpo ele tá querendo somente você, né? E às vezes ele pode estar querendo outro alguém também. Mas às vezes você precisa ter um relacionamento com você mesma, você própria mesmo, tá bom? Então, mamães aí, ou mulheres aí que já passaram da idade de muitos anos, que falam, né, que já passaram da idade aí, dá um poc desses trem tudo aí, ó. Poc nesses trem tudo aí. E nessas crenças, poc, porque você é velha, que você já tá mais madura, que você não pode ter relações, você não pode ter sexo na sua vida, no seu casamento. Um poc nisso. Se você precisar, desperta sua Kundalini aí. Desperta, que vai te trazer serenidade, te trazer amor, energia, movimento, tesão, muito tesão, que é muito importante. No seu casamento você precisa de tesão, você precisa de amor, entendeu? Precisa de tesão, é importante. Não pense que é só amor, não. Você precisa de tesão. Mesmo que você seja velhinho, você precisa ser um velhinho com tesão. Uma velhinha com tesão. Entendeu? Porque é isso que sustenta. É isso que mantém o amor, mantém a alegria. Lembre-se disso. Se você tá com dificuldades nessa área, procura melhorar. Lembre-se, tudo na vida é como pode melhorar.
Esquece aquela história de que quando a pessoa tá mais velho, as coisas mudam. Não, muda se você pensa que muda. Isso não é bem assim. Isso é interessante ponto de vista que você tem sobre a sexualidade, entendeu? Você pode ter um relacionamento de muitos e muitos anos e ter uma sexualidade ativa, muito tempo. Você pode sim, entendeu? Basta você querer. Você precisa de fazer o quê? É de romper esses tabus que você vive aí sobre a sexualidade, tá bom? Tá tudo certo, tá tudo bem com a sua sexualidade e já tudo bem você falar sobre sexo, falar sobre sexualidade e você viver a sua sexualidade, seja com o seu parceiro ou seja com você mesma, tá bom? Eu desejo que você desperte essa consciência e principalmente sabendo que tudo isso é com muito respeito, né? Respeitando sempre o seu corpo, sempre, tá bom? Um beijão e o corpo do outro também, né? Mas respeitando sempre o seu corpo, sempre, 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 tá bom? Um beijão, tudo de mais lindo pra você. Eu só tô querendo dizer pra você essa consciência. Eu não sou uma pessoa do job, tá bom? Eu sou uma pessoa eu sou uma terapeuta e influencer, né? Que fala sobre essas coisas, que fala sobre a expansão de consciência. Não sou uma pessoa do job, mas eu explico você sobre essas coisas, sobre consciências que você tem que ter sobre sexualidade, tá bom? É só pra você entender isso, tá bom? Um beijão aí pra você, tudo de mais lindo e tchau, tchau, tchau.